Olá, eu sou Mário, psicólogo social e clínico, e hoje eu vou falar sobre a psicologia da Gestalt. Aqui nós temos a nossa agenda de hoje. Bom, a psicologia da Gestalt, ela surge especialmente na Alemanha e na Áustria, tá certo? Ela foi um protesto contra a tentativa de compreender a experiência a partir de uma análise atomística. O que que é isso? De uma análise pequenininha das partes, tá? A psicologia, ela da Gestalt, ela quer compreender a partir do todo, tá certo? Gestalt quer dizer disposição ou configuração em alemão, uma organização específica das partes, que constitui um todo particular, tá certo? Uma análise das partes nunca pode proporcionar uma compreensão do todo, tá certo? Aqui nessa figura, por exemplo, a gente vê várias partes de um carro, mas isso não é um carro, tá certo? A gente vê as peças, a roda, a porta, a carcaça. Mas isso é o que é: peça, roda, porta, carcaça. A gente não pode dizer que isso é um carro, tá certo? Então, o todo é diferente da soma das partes. E essa é a máxima da Gestalt, tá certo? O todo é definido pelas interações ou interdependência das partes. O todo ele é formado a partir das relações existentes entre os elementos, tá certo? As partes de uma Gestalt não mantêm sua identidade quando estão separadas de sua função e lugar no todo. Então, olha aí novamente o carro, né? Temos várias partes, mas não temos um carro completo, certo? E aí, três nomes muito importantes na psicologia da Gestalt, lá de 1912: Wertheimer, Koller e Kafka. A gente já viu um desses nomes aí antes, né? Na psicologia humanista, ali logo no início, tá certo? Esses três caras, eles estudavam a percepção visual, tá certo? Eles começaram a perceber a partir de uma viagem de trem, especialmente o Wertheimer, tá certo? Ele estava num trem e aí ele começou a ver, né, que a paisagem passava, tá certo? E que aquilo tinha uma impressão de movimento. E aí eles começaram a fazer certos experimentos em laboratório e viram que acender em uma rápida sucessão dois pontos de luz, tá, próximo ao outro, com intervalos de tempo diferentes, isso causava uma sensação de movimento, tá certo? Então, esses caras, lá em 1912, descobriram que se a gente apagar várias luzes em tempos diferentes, a gente vai ter essa sensação de que aquilo está se movimentando, tá certo? Que é o chamado fenômeno Phi, tá? A percepção de movimento não era em função de estímulos isolados, dependia da relação entre os estímulos e da organização neural e perceptiva em um único campo, tá certo? Então, a relação entre os estímulos em um único campo causava a sensação de movimento. E ele começou a perceber isso a partir de uma viagem de trem. Então, o que eles descobriram foi esse fenômeno aqui. O que eles descobriram foi isso, o fenômeno Phi, tá certo? Luzes piscando em um tempo distinto, dentro de um mesmo campo, a gente tem essa sensação de que elas estão se movimentando. E eles, né, ali inauguraram esse campo da psicologia da Gestalt, da figura do fundo, da percepção visual, o estudo da percepção visual. E aí houve reformulações importantes nesse campo, tá certo? Eles começaram a voltar algumas das suas descobertas para a área de aprendizagem, resolução de problemas, motivação, psicologia social, a teoria de campo, tá? E teorias da personalidade. E aí, a teoria de campo da psicologia social, a partir dos trabalhos de Kurt Lewin, tá certo? Que entendia o comportamento como função de forças operando no espaço vital e psicológico do indivíduo, tá certo? O nosso comportamento ele seria influenciado pelo campo, pelas variáveis externas, por pessoas, por coisas, por movimentos que ocorrem ao nosso redor e não apenas por variáveis intraindividuais, tá certo?
os organismos se adaptam para alcançar sua organização e equilíbrio. Como um organismo em um dado campo torna suas percepções significativas, como distingue a figura do fundo, como a nossa percepção se mobiliza, se difere em diversos contextos. E a partir dos estudos da percepção visual, eles descobriram 5 princípios, né, da percepção: semelhança, proximidade, continuidade, fechamento e figura e fundo. Aqui a gente tem o mais clássico, né, que é a figura e fundo. Você pode ver um copo, uma taça ou 2 rostos, dependendo do ângulo que você dá, dependendo da visão que você consegue ter, tá? Ou seja, você muda o foco, tem a figura e tem o fundo. Eu queria que a gente assistisse um vídeo juntos para a gente entender um pouco melhor esses princípios que eles descobriram. To become a good designer, you need to understand and use the power of psychology in visual perception. How does someone react to your design when sees it? How does his mind interpret it? Gestalt is a psychology movement that helps us understand and predict these interpretations. Our brain tries very hard to find sense in visual images. That's why it looks for familiar clues in your mental visual library. It sifts through millions of image impressions until it finds an explanation of what you see. You've got a very powerful computer there in your head. Back in 1920s, Gestalt psychologists Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, and Kurt Koffka came to conclusion: the sum of the whole is greater than its parts. That means we see the whole picture before we see details. According to Gestalt psychology, there are 5 basic principles of visual perception: que a gente já falou. Similarity, proximity, continuity, closure, figure and ground. Figura e fundo. According to the principle of similarity, we visually group similar elements. That would be the elements that share similar characteristics, like value, size, shape, texture, color, orientation. You see them as a group and separate them from other elements. A gente usa a semelhança para separar dos demais elementos. Use this principle if you, for example, want to emphasize an element. Just make it different, and everyone will focus on it. When we see elements that are randomly spaced out, we see them as separate objects. Once they get closer, we see them as a group of friends. We visually group objects that are close. Elements that are closer together are seen as belonging together. You can emphasize an element just by spacing it away. We move our eyes from one object to another as we would follow a path. Well, until it's interrupted. Your eye naturally follows a line, a path, tendência natural a seguir esses padrões. Como se a gente tivesse um aparato biológico preparado para ver essas formas, né? Your brain likes simplicity, so it always picks the smoothest paths. These two. A gente vê primeiro as formas mais retas, não as formas mais complexas. You can emphasize an element by having other elements point to it, which makes sense. The principle of closure states that we visually finish incomplete shapes. That means we tend to see the whole shape even when part of the information is missing. If what we see only suggests an explanation, your eye will fill in the gaps. How many shapes do you see? Your first reaction, and a natural one, is probably 4. 3 black circles covered by a white triangle. Seeing these 4 shapes is the simplest interpretation of what you see. Not the 3 circles with cut-out slices. Our brain likes simple solutions. Our brain separates a foreground from a background on a flat surface. We see an object figure against its surrounding, ground. It is also called positive-negative space relationship. Same shapes can be seen as
a foreground, or a background. A color or a tonal value of an element have nothing to do with determining whether it's a figure or a ground. Novamente, figura e It's fundo. all in the context. You can create an interest in your design by working on negative space instead of the object itself, Espaço negativo, or even né? combining both. Então, Sai. nesse vídeo, a gente viu pelo menos aqueles 5 princípios que eu havia falado, né? Os princípios da percepção visual. E ali, a gente consegue perceber esses padrões devido a uma tendência natural do nosso organismo de completar as coisas. Tá? A gente tem a tendência a fechar as figuras. Naquele primeiro exemplo, tinha um círculo com vários espinhos, mas na verdade o que estava presente ali eram só os espinhos. A gente completava a visão do círculo, né? Em alguns emblemas famosos, como da WWF, a sugestão é um panda, mas não tem exatamente um panda ali, né? A gente fecha, a gente completa. Então essa tendência a completar as figuras, isso aí é bastante natural do nosso estilo de percepção visual. E aqui a gente tem um resumo, né, daqueles princípios que a gente viu ali, de algumas coisas. O mais famoso é, sem dúvida, o figura e fundo, que a gente viu aqui, né? Justamente nesse slide, que é a imagem clássica da Gestalt, tá certo? Então a gente viu hoje alguns princípios da percepção visual, nós também vimos os princípios da psicologia da Gestalt, né, enquanto movimento na psicologia. Obrigado.